Meus caros e prezados irmãos, em Jesus e Maria, paz e alegria no Senhor. Eu hoje trago uma reflexão preponderante para as nossas mentes, para o nosso coração. Nós temos um grande obstáculo em quem não crê, que é o fato de muitos dizerem não acreditar na presença real de Jesus na hóstia, em corpo e sangue, alma e divindade. Afora o ateísmo, afora o deboche, afora o espírito de oposição à fé, nós temos um grave detalhe. As pessoas não acreditam que Jesus está na hóstia pela vida dos que comungam, pela vida dos sacerdotes, pela vida dos religiosos, seminaristas e leigos, pela vida dos agentes de pastoral e evangelizadores. Porque, pela lógica, se uma pessoa recebe Jesus em corpo e sangue, alma e divindade, as virtudes de Cristo estarão presentes no seu agir. As graças das virtudes de Cristo estarão presentes na vida da pessoa que comunga. Quando há um desacordo entre comunhão e vida, entre Eucaristia e vida, as pessoas que não creem na presença real usam como testemunho de que Jesus não está na hóstia a vida dissipada, a vida desordenada, a vida no ódio, na violência das pessoas que comungam. Se você parar para pensar, uma pessoa que comunga é chamada a se assemelhar a Jesus em todos os aspectos da vida. Uma religiosa que comunga é chamada a espelhar em si as virtudes eucarísticas de Cristo. Um sacerdote que celebra e comunga é chamado a ser um pastor de almas, um condutor de pessoas a Deus, uma vereda, um caminho que leva a Deus, e não o contrário disso. Um leigo que comunga todos os dias deve reproduzir no seu comportamento as virtudes da Eucaristia recebida. Então eu tenho observado na minha vida pastoral que as pessoas não creem no valor, no significado, no teor da presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento por causa das pessoas que comungam e logo após a Eucaristia já vão para a prática do mal em seus vários aspectos e definições. As pessoas não creem que Jesus está na hóstia porque a vida da pessoa comungante é um verdadeiro desastre espiritual, catequético, teológico, moral, humanitário, psicológico. As pessoas não creem que Jesus está na Eucaristia porque aquela religiosa que comunga Jesus todo dia, ela é um desacerto na pastoral. Ela é um contra-testemunho na casa religiosa. As irmãs se odeiam na casa religiosa. As irmãs estão de briga com as suas superioras. E, no entanto, além de viverem debaixo do mesmo teto que Jesus, comungam dele na Eucaristia e levam uma vida de desarmonia comunitária e uma falta de caridade muito grande. Os leigos que comungam Jesus na Eucaristia estão metidos em fofocas, desavenças, crueldades. Se reúnem em reuniões secretas para definir quem eles vão detonar na paróquia, na capela, na arquidiocese. E muitas vezes essas reuniões secretas, elas são após uma Santa Missa. Então, meus irmãos e irmãs, é difícil, né? É difícil alguém acreditar que Jesus está na Eucaristia. Vamos dar a César o que é de César. É muito difícil alguém acreditar que a Eucaristia tem valor, que a Eucaristia é Deus humanado, sacramentado. É muito difícil uma pessoa acreditar que Jesus está ali. Talvez alguém diga, não, mas quem tem que ser santo sou eu que comungo, sou eu que devo exercitar as virtudes. Não. E as graças próprias que estão na Eucaristia. E as graças próprias que advêm da presença real. E a graça própria que é Cristo Eucarístico em nós. Quando nós não
fazemos valer essas graças, ou melhor, quando nós nem cremos, então fica difícil para as pessoas acreditarem no que comungamos. Às vezes o sacerdote celebra a Eucaristia de qualquer modo, já notaram? Aquele sacerdote está celebrando à força, porque nem mesmo ele crê no que está celebrando. Então, para nós crermos na Eucaristia, é preciso darmos testemunho dela. Porque nós estamos fazendo as pessoas não acreditarem na presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade por causa dos nossos procedimentos, por causa das nossas palavras, por causa das nossas intervenções malignas, por causa das nossas omissões irresponsáveis no terreno da caridade. Há décadas eu estou observando isso, nos aconselhamentos, atendimentos. Por que você não crê na Eucaristia? Porque fulano comunga e faz isso, porque o padre faz isso, porque a irmã faz isso, porque a monja de clausura faz isso, porque o casal da minha comunidade faz isso, porque o jovem da minha comunidade faz isso. E realmente a gente fica sem argumento, porque como é que nós poderíamos falar? Quem comunga fica uma pessoa jesusificada. Não deixamos de ser nós, não deixamos de ser pecadores, mas ficamos jesusificados. Na mente, no coração, na alma, no espírito e no ser. Você já parou para pensar que quando você comunga, está em harmonia o seu corpo, as suas células com Jesus? Ou você não crê nisso? Ou a Eucaristia é uma simbologia, como para os nossos irmãos evangélicos, que até pecam menos, porque a Santa Ceia é só uma simbologia. Sobrou o pão, joga fora. Não tem sentido. Não é Jesus presente. É uma simbologia do fazer isso em minha memória. Cristãos católicos que somos, não. Guardamos o Santíssimo. Uma mínima partícula da hóstia que cai, nós a levantamos e comungamos. Se coloca Jesus no ostensório para ser digno de toda adoração. Agora, isso importa testemunho. Isso comporta testemunho. E isso faz com que nós provemos ou não provemos a presença real de Jesus. Não, mas eu sou pecador mesmo. Mas a tendência é tornar-se santo após cada comunhão. O certo seria um sacerdote ser santo de uma missa para outra, de uma missa até a outra. O certo seria um religioso, seminarista, diácono, ser santo de uma missa para outra, um leigo, uma leiga, de ser santo de uma missa para outra. Sem querer, nós provamos que Jesus pode não estar na Eucaristia. Ah, mas o dogma não depende se eu creio ou não. É verdade, mas o testemunho abala. O contra-testemunho abala. O dogma não tem a ver se você crê ou não. Jesus está lá se você crê ou não. Mas se eu e você somos comungantes diários e os nossos procedimentos não são de pessoas que vivem eucaristicamente, as pessoas que nos conhecem dirão: se Jesus estivesse na Eucaristia, ela não seria assim. Ele não faria isso. Ela não diria essas coisas. Ele não procederia desse modo. Então Jesus não está na Eucaristia. Entende, irmão, que nós somos testemunha da Eucaristia. Jesus não precisa de ter precisa porque senão ele vira uma fábula histórica. Hoje existe dúvida até se Jesus existiu de verdade. Muitos teólogos afirmam que Jesus é uma fábula criada por Roma. Nós sabemos que não. Então fica para a nossa reflexão. Se eu creio na Eucaristia, devo dar testemunho dela. Devo dar testemunho da presença real de Jesus na Eucaristia, ou eu estou sendo justamente a causa pela qual muitas pessoas abandonaram a comunhão e já nem vão ao seu encontro. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Cristo Dominus.